E te peço ainda mais, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Que não venha faltar o mantimento na casa de teus filhos, mas que o Senhor venha ser o Deus de providência na vida de cada um deles. Senhor Deus, também te apresento, Pai, porque o teu servo que irá trazer a mensagem nessa noite. Que ele venha diminuir, Pai, e que o Senhor venha crescer. Senhor Deus, que através da vida dele o Senhor possa falar com a tua igreja e que tua igreja venha a ser edificada pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Jesus é bom. Amém, igreja. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 7. Eu desde o começo do ano que pedi a Deus o tema da festa de 14 anos da igreja e esperei até o último momento. Muitos ficavam perguntando qual é o tema, qual vai ser o tema. E eu disse, quando Deus falar, a gente vai fazer, vai dizer o tema aí. Numa manhã, finalzinho de janeiro, numa manhã Deus trouxe o tema. E é esse o tema que será ministrado. Eu peço que Deus fale tudo que Ele colocou no coração. 1 Samuel 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, teu filho já orou pela minha vida, essa é a tua palavra. Usa-nos somente como instrumento nas tuas mãos, que venhamos diminuir, Pai, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos sentar. São 20 horas e 38 minutos. Quando for 11h38 eu entrego. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Fazer vigília hoje, né? Amados, são 14 anos de ministério Resbom. Eu anotei aqui para não me esquecer. 14 anos significa bordas de marfim, quando se relaciona a casamento. E eu me considero já noivo, casado com Jesus há 14 anos. Eu sei que ainda vai ter o casamento no céu de toda a igreja, mas simboliza também força, resistência, amadurecimento, valor e sabedoria. Segura na mão do teu irmão, por favor, por gentileza, você vai entender no final. Diga para ele, diga: a gente só dá valor ao que perde. Diga com fé, diga: a gente só dá valor ao que perde. Amados, eu fiquei meditando e o Senhor trouxe ao meu coração dizendo, a palavra é em Samuel 7,12, Ebenezer, e o lema é: o tempo nos deu força e nos deu amadurecimento. O apóstolo Paulo, quando está falando da igreja em Corinto, no capítulo 11, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que quando a gente é menino, a gente faz coisas de menino. Às vezes coisas que a gente olha para trás e diz assim: por que eu fiz isso? Por que eu pratiquei isso? Mas Paulo diz que a gente não é menino para sempre. Uma hora a gente cresce. E ele diz: quando eu me tornei homem, acabei com as coisas que era de menino. Eu quero falar nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração, o Espírito Santo, ele bradou no meu coração dizendo: filho, fale de 3 momentos na história em que eu fui a pedra de ajuda para meu povo. Olhando para essa palavra, eu começo lá com uma promessa. O Senhor faz uma promessa para Abraão, dizendo que levaria seu povo a uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, pastor Tenório. Ainda ontem eu estava pregando no São Caetano e falei a respeito desse desenho. Talvez você já chegou aqui na congregação e se perguntou, talvez esse desenho não está nem acabado ainda, mas ele
ele representa e significa algo muito grande para nós. A cidade de Hesbom era a cidade de Sião, rei dos amorreus. Só que Israel, essa pequena quantidade de gente que está aqui, é Israel passando. Israel precisava passar dentro dessa cidade para poder chegar na terra prometida. E a Bíblia vai falar lá em Números, capítulo 21, depois você lê em casa, que Moisés manda uma comissão para falar com o rei, dizendo: olha, rei, a gente não vai tocar em nada das tuas terras, não vamos beber da tua água, não vamos mexer nas tuas plantações, a gente só quer passar pelo meio da cidade, porque o nosso caminho, o nosso destino vai de encontro e a gente tem que passar por aí. O rei Sião não aceitou o pedido de Moisés e, em contrapartida, ele levantou uma guerra e foi atacar Moisés e o povo de Israel. E é por isso que o nome da cidade de Hesbom significa razão e fortaleza. E Deus, quando olha do céu, diz: Moisés, visto que eles não quiseram deixar vocês passarem no meio da cidade, vai lá e toma a cidade de Hesbom e fica para ti como herança. Então Hesbom foi uma cidade que foi adotada como herança do povo de Deus. Só que Hesbom tem um defeito grande, e foi esse defeito que derrotou o rei Sião e que pode derrotar nós cristãos se a gente não vigiar. A soberba de Hesbom, a vaidade, porque a cidade era bonita, fez com que eles perecessem. Então, cuidado com a posição que você se encontra hoje ou que amanhã possa se encontrar, para que ela não tire de você a presença que te fez chegar até aqui. Cuidado para que não aconteça na sua vida o que a gente vai ministrar agora, que você olhe para trás e diga: aí acabou, foi-se a glória, saiu a presença. E eu comecei a meditar nessa palavra e disse: Deus, festividade, o povo já está cansado de ouvir o pastor o ano todo, e eles querem ouvir uma pregação diferente, né? Porque o pastor geralmente cansa, né, pastor Tenório? E Deus disse: não, você prega no primeiro dia, no segundo dia chame outra pessoa. E eu disse: Senhor, fala algo para mim. Ele disse: vou falar. Eu fiz a promessa, levei meu povo até a terra prometida, mas nada começou fácil, nada foi dado ao meu povo de mão beijada. Você pode dizer Ebenezer, irmão? Nada foi dado para mim e para você de graça. Para nós estarmos aqui, se formos espiritualmente mostrar nossas costas, estão latanhadas. Apanhamos bastante, aprendemos com os erros e com os acertos, crescemos no decorrer dos anos, fomos machucados, muitos de nós traídos. Teve pontos de sairmos daqui de coração rasgado, mas em nenhum desses momentos faltou a mão do Senhor sobre a minha vida e a sua. E Deus disse: filho, eu acompanho e tenho levado o meu povo nos braços desde o começo. Só que a gente só observa ou olhamos muitas das vezes para os momentos onde as vitórias estão nas nossas mãos, a gente não presta atenção nos detalhes. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis, capítulo 28, que Jacó, escute bem, esse é o primeiro momento que eu quero falar da pedra. A Bíblia diz que Isaac manda chamar Jacó, porque Jacó não tinha mais como ficar vivendo debaixo do mesmo teto de Esaú, porque Esaú tinha feito um juramento dizendo: se papai morrer, quando meu pai morrer, eu mato Jacó, porque Jacó roubou a minha bênção. E quem conhece a palavra de Deus sabe que Isaac amava Esaú, mas a Raquel, Rebeca, perdão, amava Jacó. A Rebeca amava Jacó, mas Isaac é Esaú. E a Bíblia diz que Isaac agora chama Jacó, seu filho, e diz: olha, você tem que sair daqui, levanta, vai para Padã Arã, vai à casa de Betuel, parente de tua mãe,
E lá tu vai morar, porque tu vai fazer, instituir família lá, porque não dá para ficar aqui. E todo mundo sabe que Isaac abençoa a seu filho Jacó com um dote. Ele sai com provisão, ele sai abastecido, mas o caminho, irmãos, muitas das vezes nos surpreende. Às vezes nós confiamos em algo e o caminho vai aos poucos tirando de nós algumas coisas, e no caminho Jacó agora perde as bênçãos que ele tinha, perde as provisões. E a Bíblia vai dizer no capítulo 28, no verso 18, que Jacó se encontra agora somente com a roupa do couro. Ele não tinha mais seu pai, ele não tinha mais sua mãe que o protegia de tudo, ele não tinha mais o conforto, o amparo, a estabilidade do lado de seus pais. Jacó agora tinha um deserto amargo para encarar, e Jacó agora não tinha provisão, não tinha comida nem para comer. E a Bíblia vai dizer que ele dorme, a Bíblia vai dizer que ele se deita. Talvez a preocupação, pastor Tenório, pastores que estão aqui na retaguarda, talvez o momento, ele olha e diz assim: para onde eu vou voltar? Não posso, não tenho nenhum conhecimento do que está na minha frente, eu não sei o que é que pode me acontecer. E ele dorme, e o texto sagrado vai dizer que ele coloca a sua cabeça sobre uma pedra. O Senhor disse: diga para a minha igreja que eu sou pedra. Onde Jacó encostou a cabeça? Eu sou aquela pedra que quando você olhou para as dificuldades e disse: Deus, e agora? O que é que eu faço? Senhor, e agora quem vai me dar as mãos? Quem vai estender as mãos para mim? Eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém por mim. Jesus disse: diga para o meu povo que eu sou aquela pedra que foi o travesseiro de meu filho Jacó. Eu me lembro que quando Deus deu esse ministério, eu estava numa situação, acho que parecida com a de Jacó. Fui dormir e eu olhei um sonho da igreja. Aí disse: como? Se eu não tenho dinheiro, se eu estou desempregado, se eu não tenho nem para onde cair morto, o Senhor está dizendo que eu vou comprar um terreno. Só que Deus é dono do ouro e dono da prata. Jacó dorme, e só quem dá o sono para mim e para você é Deus, mesmo no meio da guerra. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor está dizendo: se aquieta, saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado no meio dessa guerra, no meio dessa luta. Talvez Jacó tenha dito: e agora? Como é que eu chego lá? E agora? Como é que eu vou vencer? E Deus está dizendo: quem te chamou garante, quem te chamou está assinando embaixo que você vai chegar lá do outro lado. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso. E agora, pastor, o que é que eu faço? As portas fecharam. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu não tenho mais nada. Deus está dizendo: você tem a mim, que sou a pedra principal, a pedra de
Bíblia diz que ele se acorda com um pavor. Tem tradução que diz ele se levantou. Ele fica meio que suspenso, porque ele diz: que lugar terrível é esse? Que lugar é esse se não for a casa de Deus? Deus dá ele uma visão, anjos descendo, subindo, e no topo da escada o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai falar no verso 18 que ele toma a pedra. Olha, ele não perde tempo não, irmão. O texto diz assim: então levantou-se Jacó. Levante-se, meu filho. Levante. Não é levantar ficar em pé não, é levantar no sentido da palavra, parar de ficar lamentando, tomar uma posição. Ei, você não aceitou Cristo? Então deixa ele escrever a história a partir de agora. Se levante, tome posição, assuma a posição que Deus te deu, mude essa postura, tire a linguagem de derrota da boca. Ele se levanta, ele não perde tempo. Às vezes a gente perde tempo com muita coisa, perde tempo com o que as pessoas acham, perde tempo conosco mesmo. Jacó poderia ficar chorando e dizendo: e agora o que é que eu faço? Vou voltar para a casa de papai? Ele não podia. E agora o que é que eu faço? Eu vou me lamentar? Não tem espaço para lamento. Ele se levanta, mas ele pega aquela pedra que tinha sido o seu travesseiro e ele coloca ela para ser coluna. Essa é a pedra principal, é a base. É daqui para frente, da forma que eu vou andar, essa pedra é a coluna. Jesus é a pedra principal. A Bíblia diz em Salmo 40, ele colocou nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos. Está na hora que a gente tem que parar. Esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores são buscados por Deus. Nós não podemos mais perder tempo com as coisas que o mundo está oferecendo. E a Bíblia vai dizer que Deus aceita o voto, porque Ele faz um voto. Ele diz: olha, Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar, olha só, nesta viagem que faço, me dá pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus, e esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente te darei deles. Ele faz esse voto, e Deus honra Jacó. Diz na Bíblia, a história bíblica, que ele chega no poço onde as ovelhas tomavam água. Até aquele momento da história, capítulo 29 de Gênesis, não se podia remover aquela pedra se não fosse pela força. Mas ele estava andando com Deus da sabedoria, o dono próprio, a sabedoria em si. E quando Jacó chega no poço, pela sabedoria que Deus tinha dado a ele, e dava, aquela pedra é removida. Ele olha para Raquel quando está dando de beber as ovelhas, ele abraça ela antes, depois pergunta, né, filha de quem? Sou filha de Betel, Labão. Ele dá um beijo. Ele não tinha um centavo no bolso, mas tinha Deus. Não tinha um amigo do seu lado, mas tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo lutando por ele. Não tinha um exército aqui na terra, mas tinha um exército celestial dizendo: vai, que nós estamos do teu lado. A gente garante a vitória. Ele chega na terra de Labão, e logo naquela terra se percebe que ele era diferente. Logo se olha para Jacó e diz assim: ele não é igual aos outros. Toca a pessoa que está do lado e diga: você é diferente. Porque a prova veio. Muitos pensavam que você ia se sucumbir, ia perder, ia morrer, mas está aí firme. O tempo não te destruiu, as lutas não te travaram. Mesmo naquelas noites que você disse: vou jogar tudo pro alto, vou sumir, mas Deus disse: não, eu estou do teu lado, eu sou a pedra que te sustenta. Logo se percebe que já era diferente. Por quê? Porque aonde ele colocava as mãos,
espontânea, vai ter prazer em dizer Ebenezer. Porque a gente escuta essa palavra, eu já escutei muitas das vezes, e às vezes não se vê o contexto que está por trás dela. A pedra de ajuda, a pedra que nos sustenta. Israel agora vive um momento diferente, mas antes de falar de Israel, eu vou falar de Jacó ainda um pouquinho. Ele chega na terra de seu tio, onde ele coloca as mãos, tudo dá certo. Mas ele agora está trabalhando para enriquecer outro, e não está enriquecendo a si próprio. O tempo passa, 14 anos, parece até uma coisa, né? 14 anos, oh Jesus! Se você não entendeu, eu entendi até dizer baixo, viu, irmão? Eu tiver uma palavra ali, profeta, eu digo, oh Jesus, o sim vai vir, eu creio. Jacó trabalha quantos anos? 14. Tem pessoas que estão trabalhando e parece que as coisas não avançam. Ah, pastor, eu luto aqui, luto ali, luto para cá, luto para lá, parece que para mim as coisas não funcionam. E Jacó trabalha 14 anos para enriquecer seu sogro e tio Labão. Só que chegou um dia que o mesmo Deus que apareceu para ele lá no caminho, Jacó, levanta, rapaz, eu sou o Deus que me apareceu lá quando tu só estava com a roupa do couro. Aquele que mostrou anjos subindo e descendo na escada e eu estava no topo. Jacó, se levanta, porque a tua escravidão com Labão acaba hoje. Quem está entendendo, está entendendo, irmão. Jacó, se levanta, porque a partir dessa data tu não vai mais trabalhar para enriquecer Labão. A partir dessa data eu mudo o quadro, eu viro o cativeiro, eu mudo a história. A partir dessa data, Jacó, é o teu rebanho que prospera, é a tua casa que prospera. A partir dessa data é a tua vida, a tua vida, a tua vida, que a terra vai fazer prosperar. Segura na mão do teu irmão e diz, olha, segura aí, porque Deus é justo. Ele viu todo o processo, ele viu a tua pressão, ele viu a luta, ele viu as lágrimas, ele viu tudo que tu passou. E Deus está dizendo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou tirar o cativeiro. Escute, a primeira pessoa que Deus vai falar é o Labão da tua vida. Porque Labão é ganancioso. Labão só quer para ele. Quando Labão percebe que aquele que lhe dava a vitória está indo embora, Labão diz assim, pega o teu salário que eu mudo. Diz a Bíblia que ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Em 10 oportunidades Jacó acredita que ele ia mudar, só que Deus está dizendo assim, não tem ele Labão mais não, viu? Não deu ouvido para Labão. Aí Jacó disse, não quero salário aumentado, mas não. A partir dessa data, eu só quero uma coisa, o que nascer no meio do rebanho, malhado, sapicado, é meu salário. O que nascer diferente é seu. E Labão é tão ganancioso que ele está tudo certo, mas de noite ele vai e afasta o rebanho. De noite ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou afastar o rebanho e vou deixar somente uma cor só ali. Eu quero ver se Jacó mudar o quadro, eu quero ver se Jacó prosperar, eu quero ver as coisas dar certo desse Jacó, porque eu vou afastar 3 dias dele, o rebanho vai ficar nos 3 dias. Eu quero ver se o Deus que ele tem vai poder mudar essa situação. Só que de noite, escute, crente que ora, crente que tem intimidade nas madrugadas, crente que dobra o joelho para papai, de noite papai fala. O Senhor diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. O Senhor diz que riqueza e honra está com ele. De madrugada o anjo visita Jacó e diz, Jacó, não esquenta a cabeça não, porque a direção é essa daqui. Quando o rebanho for
gente está acostumado. As coisas pouquinho. Aí quando o Deus da multiplicação entra, a gente se espanta. Porque agora 6 anos se passam. Se prepare, meu irmão, porque os anos que sucedem é ano de vitória, viu? 6 anos se passam e o homem está mais poderoso que o sogro. Os filhos do sogro olham para ele e dizem assim: tu roubaste papai, tu passou a perna no meu pai. O anjo diz assim: Jacó, o tempo acabou, viu? Tem que voltar para a terra. Não se preocupe de dar resposta para ninguém. E não se engane com Labão, bajulador, porque Deus vai tratar dele. A falha aí, todo mundo sabe da história, foi Raquel que pegou os ídolos do pai. Mas Labão está furioso, porque ele não queria ver Jacó prosperar. E ele decide ir atrás de Jacó e tomar tudo que Jacó tinha. Só que no meio do caminho, Deus que visita sonhos de crente, visitou o sonho de Labão. E disse: olha, meu servo está bem ali na frente. E a partir de hoje eu não quero ouvir da sua boca, nem você falando bem nem mal dele. Quando você passar por perto do meu servo, passe pianinho, sem dar um pio, porque eu não quero nem ouvir você dizer que ele é bom, porque eu estou cansado da sua falsidade. Pedra está lá com Jacó. Eu disse: Deus, pedra maravilhosa. Eu disse: fala para Israel, fala para a minha igreja, que eu sou a pedra que estava com eles no Rio Jordão. Porque quando Moisés morre, quem assume o cargo é Josué. E todo mundo conhece a história que por um período Josué chora, porque não era fácil assumir o cargo de um homem tão usado por Deus como Moisés. Mas o nosso Deus é um Deus que sabe botar vírgula e ponto final, não tem que botar. Ele visita Josué e diz assim: Josué, para com esse negócio, porque meu servo Moisés está morto. E é você quem vai fazer o povo entrar na terra. Para de lamentar das coisas que já morreram. Pare de ficar lamentando, porque é você, através da sua vida, que a promessa vai acontecer. E a Bíblia vai nos dizer que agora Israel, capítulo 4, eu quero ler dentro desse contexto. Louvado seja o nome do Senhor. 4 de 1 Samuel. De Josué, perdão, 4 de Josué, verso 9. Que o povo agora está na beira do Jordão. E todo mundo sabe que está na beira do Jordão para atravessar o Jordão. Quem conhece a palavra sabe que é a hora de viver milagre. Porque o Jordão estava cheio, mas o povo tinha que passar a pés enxutos. Às vezes tem Jordão na nossa vida e a gente se pergunta: como vai ser isso aqui agora? Mas a Bíblia diz, escute bem, capítulo 4 de Josué, que o povo estava passando o Jordão. Acabando o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do meio do Jordão, do lugar onde estava firme os vossos pés, os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Tira lá do meio cada uma pedra, porque essa pedra sou eu. Sou eu que estou fazendo você passar. Sabe o que Deus está dizendo? Coloque na sua cabeça que sou eu que estou abrindo aquela porta que você não pode. Talvez a porta seja a sua casa, talvez a porta seja a cura, talvez a porta seja um carro que você está pedindo a Deus, talvez a porta seja aquela virada de vida de 360 graus que você está precisando. Deus está mandando dizer para você: diga para o meu povo que eles vão passar o Jordão e vão ter ciência do outro lado que foi eu que fiz eles passarem o Jordão. E eles passaram a pés enxutos.
Há 12 anos atrás, a gente faz 14, mas os 2 primeiros anos foi lá na igreja, ainda lá na outra rua. Há 12 anos atrás, praticamente, essa parte aqui de trás tinha um alicerce feito, porque aqui era o quintal, era uma parte da cozinha, aqui era o quintal. Há 12 anos atrás eu entrei nesse terreno. Era impossível para mim. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas ele tinha. E ele tem. Eu não tinha como ter esse terreno nas mãos da igreja, mas ele fez a promessa. Ele tinha. Eu quando entrei aqui, é como diz o Salmo 126, se não me falha a memória. A boca se encheu de riso, porque eu sentei aqui nesse degrau, não era o altar, tinha um alicerce. Olhei para o céu, ainda tinha a condição antiga, e fiquei bobo dizendo como foi que o Senhor me deu isso. E Deus disse: eu sou a Ebenezer na sua vida, eu sou a pedra que te sustenta, eu sou aquele que te dá vitória, eu sou aquele que abre as portas daquele que mora no quadro. Escute, o Senhor está te fazendo atravessar o Jordão hoje. Olha, irmão, só quem está em espírito entende. Só que Israel, irmãos, é muitas vezes como nós. Deixa eu olhar para o tempo, porque a hora vai se embora. Israel às vezes é como eu e você. Tem que perder para poder dar valor. Porque enquanto a gente tem, a gente não valoriza. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para no meio dessa tempestade nos ensinar que somente Ele é a pedra de esquina. Nesse processo, a Bíblia vai falar que Moisés morre, Josué morre, os juízes, os anciões que andavam na geração de Moisés e Josué morrem. Uma geração se levanta que não tem conhecimento de Deus, e essa geração começa a pecar, começa a cometer falhas diante do Senhor. E aqui eu fiquei meditando, eu disse: Deus, o que é que eu falo agora nessa terceira parte da pedra? E o Senhor disse: fale dos filisteus. Porque agora o meu povo vai conhecer um lado que ele não conhecia. Porque o meu povo está acostumado com um Deus que do nada fez tudo, com um Deus que faz milagre, com um Deus que durante 40 anos guiou-nos no deserto, deu água saindo da rocha, maná vindo do céu, com um Deus que humilhou Faraó e seus deuses. O meu povo está acostumado com um Deus que sempre está pronto a estender os braços, mas agora o meu povo vai ver um Deus que vai permitir que eles sejam derrotados. O meu povo agora vai ver um Deus que vai permitir que os inimigos toquem neles, porque no final da história eu quero ver como é que o coração deles vão estar, se eles vão entender que eu sou a pedra que eles precisam dar valor. Você está entendendo o que é Ebenezer, irmãos? Quantas vezes a gente deixa essa pedra de lado? Quantas vezes valorizamos coisas tão desnecessárias? E diz a Bíblia que no tempo dos juízes, um juiz ou outro se levanta, Deus opera, mas o povo volta a fazer tudo de novo. Até que chega no tempo de Eli. Ele era conivente. Ele não julgava a casa como devia. Os filhos dele se corrompem. Deus está vendo tudo lá do céu. Para Eli é como se nada mudasse. Os filhos de Eli achavam que viveriam para sempre. Assim é conosco, a gente acha que a mão de Deus não vem. Até que num belo dia uma mulher estéril entra dentro do templo. E Deus observava aquela mulher há muitos e muitos anos, mas naquele dia ela entra diferente. E você sabe de quem eu estou falando, Eliana? A Bíblia vai dizer que Ana entra naquele dia no templo e se apoia em uma das colunas, e ela começa a se derramar diante de
quero muito um filho. Se o Senhor tirar de mim essa vergonha, o filho que eu tanto quero para mim, eu dou ele para tu. Te dou de volta. Deus vai agora e diz assim: Ana, está fechado, porque é desse menino que eu mudo a história. Ana, a promessa está de pé, porque é daí que a coisa vai começar a mudar na minha casa. O sacerdote chega perto de Ana, prova ela e diz: tu está louca, bêbada nessa hora. E quem tem propósito com Deus não fica perdendo tempo com ofensa de homem. Dá um toque na pessoa que está lá dentro. Pare de perder tempo com palavra de homem que está lhe ofendendo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Ah, pastor, mas é que alguém disse algo. Jesus está dizendo: saiba o que é que você vai dizer. Saiba como é que você vai se comportar. Porque a tua posição, a tua postura vai determinar se a bênção chega ou não. Ele está ofendendo Ana, mas Ana diz o quê? Não, meu Senhor. Ela não chama ele de parceiro de nada, diz: meu Senhor, a tua serva. Não está embriagada, não. A tua serva só está se derramando diante de Deus. E o sacerdote lança uma palavra, e ela tinha que ser abençoada, porque a boca do sacerdote era a boca de Deus. Ele diz o quê? Vai. Levanta a mão, meu filho. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir o pastor Queiroz amanhã, mas hoje é o pastor João. Vai, irmão, levanta a mão. Ó, escute. Você vai sair daqui de hoje debaixo de paz. Não tem esse negócio de brigar, de dar resposta de rede social, de dar resposta lá no zap, de ficar falando isso ou aquilo. Vai em paz hoje, e o Senhor te conceda a tua petição. O Senhor vai te dar o desejo do teu coração. Saia desse culto hoje e vai de paz. Saia desse culto com a presença viva do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ela, quando chega em casa, o Senhor se lembra dela ainda naquela madrugada. Elcana conhece Ana, e o Senhor abre sua madre e vem o Samuel. Deixa eu adiantar para você entender o que eu vou falar. Samuel é desmamado 5 anos. Da idade de Natan, da idade das crianças daqui. Ana pega ele no braço. Estou eu imaginando aquela cena. Ana entrando no templo, com Samuel do seu lado, e levando ele até ali. Ele diz assim: o que é isso, minha filha? Ela diz: é por esse menino que eu chorava. Eu fiz a promessa com ele de sacerdote, e a promessa que eu fiz é que ele vai ficar aqui na casa de Deus, vai servindo todos os dias da sua vida. Ele está sendo ensinado para isso, e Samuel começa a ser instruído pelo sacerdote ali. A Bíblia vai dizer que antes que a luz do tempo se apague, o Deus vivo fala com o menino: Samuel! Ele não entendia. Pensa que é o sacerdote, vai até o sacerdote diz: não, vai dormir. E ele vai dormir com a obediência que tem, volta a deitar, e o Senhor grita: Samuel! Ele volta. O Senhor ali me chamou, ele disse: não, meu filho, vai dormir. O sacerdote estava tão cego que ele não estava ouvindo mais a voz de Deus de jeito nenhum. E pela terceira vez Deus grita: Samuel! Ele volta lá, o sacerdote entende: essa voz é a voz de Deus. É uma voz que eu não escuto há muito tempo, meu filho. Quando essa voz falar de novo, escute. Quando você sentir a voz de Deus falando, porque ele já falou e você não deu a resposta que ele queria, mas Deus está dizendo nessa noite: quando eu falar com você, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, fala que teu cego ouve, fala que teu cego escuta. E pela quarta vez a voz vem: Samuel! E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu cego escuta. Olha
para a Bíblia. É que quando o crente está distante de Deus, por mais que se fale em nome de Deus, ele desdenha. Você pode ir lá para o texto, que quando o menino termina de falar para o sacerdote todo o recado, ele diz assim: o Senhor faz o que ele achar melhor. Ele poderia dobrar os joelhos e se arrepender. Ele poderia voltar atrás, mas disse: não, o Senhor faz o que ele achar melhor. Ele já está tão acostumado no pecado. O povo estava tão acostumado. Porque é como o Caio falou, o glória estava vindo porque o povo via a arca. O sacerdote e os filhos de Eli já estavam tão acostumados. Olha, os filhos de Deus vieram, vamos lá, pega a arca, corre, pega a arca, porque a presença de Deus está aqui, o povo se acostumava com isso. Aí Deus está dizendo: só que dessa vez eu vou deixar você perder. Escute, a Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã em Cristo, que a arca é tomada. A arca é tomada. Israel agora está vivendo um cenário diferente. Que se nós olharmos para o contexto dessa história, a igreja brasileira está vivendo isso. Se você olhar para a história da igreja, os pastores antigos, aqui o pastor Tenório, que não me deixa mentir, a igreja do passado, a igreja dos anos 90, olha para a igreja dos anos 90 como ela era. Tinha glória ou não tinha? Tinha presença ou não tinha? Só que a Bíblia vai dizer que a arca é tomada, os filhos de Eli são mortos. Morre Ofni e morre Finéias. Eli também morre, cai da cadeira. E a Bíblia diz que a nora de Eli está presa da luz. Capítulo de número 4, verso 19 de 1 Samuel. E ela vai dando a luz e morrendo. O menino vai nascendo e ela vai morrendo. A parteira olha para ela e diz assim: esse menino ainda vai nascer. E o menino nasce. Só que nasce o menino e a mãe morre. A família de Eli é dissipada. E alguém grita: o nome dela é acabou. Porque foi-se a glória, foi-se a presença. A arca foi tomada pelos filisteus. Glória a Deus. E agora o cenário é outro. Escute. Que cenário, pastor? O povo agora olha para a derrota na sua frente. O povo não tem mais sacerdote, porque ele morreu. O filho do sacerdote está morto. Alguém possa dizer assim: não tem mais quem vai ficar ocupar o lugar, mas Samuel está na Bíblia. A arca está sendo tomada, a presença não vem. É aquele escudo que a gente entra na igreja, não sente mais nada. Toca no irmão que está do lado. Está ouvindo que tem que dar valor? Ou está dormindo no culto, irmão? Porque a gente só dá valor àquilo que perde, não é assim? Seja em qualquer área da vida, só dá valor àquilo que perde. Israel agora perdeu. E quando Israel perde, o povo começa a saber por que foi que Deus deixou eles perderem. Porque a idolatria entrou no meio do povo. Porque aqueles crentes que antes tinham o espírito da humildade não tem mais. Aqueles crentes que antes oravam não oravam mais. Que jejuavam não jejuavam mais. Que tinham prazer na lei de Deus já não tinha mais prazer. Você vê crente aí com filho com problema, com casamento com problema, com lutas em área da vida, e dizendo: onde é que está Deus? Deus está dizendo: estou bem aqui do lado, só que você está precisando de algo. Você está precisando que algo seja feito na sua vida para poder as coisas mudar. E diz a Bíblia, irmãos, escute bem, diz a Bíblia, que a arca é levada para o território inimigo. É levada para o território dos filisteus. Tem gente
que não é do nosso meio, que está achando bom, porque a igreja perdeu a graça que tinha antes. Mas escute, quando Deus entra no território do inimigo, Ele não entra lá para fazer as pazes não, viu, irmão? Ele não entra lá para dar chau não, viu? Quando Ele entra lá em Asdod, Ele pisa lá, eles botam a arca perto do Deus deles, perto de Dagon. O Senhor derruba Dagon. Eles chegam lá no templo de Dagon para derrubar, inclinado para a arca. Aí Deus, quem derrubou, levanta Dagon de novo. Aí Deus derruba. Aí não, quem derrubou, levanta de novo. Deus derruba, arranca a cabeça dele, corta as mãos. A quem manda aqui é Deus poderoso. Aí o Senhor do território, o inimigo começa a trazer enfermidade. Eles adoravam Dagon sentado. Deus disse: eu vou botar hemorroida em vocês, tudo cheio de hemorroida. E agora o sacerdote diz: olha, é a mão do Deus deles que está agindo, é a mão do Deus de Israel que está agindo. Ei, irmãos, por favor, escute. Alguém pode, quem gosta de balançar esse negócio aqui, pega aqui, por favor. Vem mineirinho aqui, diabo mal, distribui aqui. Tem 6, cadê? Tem mais um ali. Ô glória, por que você está falando isso, pastor? Você vai entender. Porque quando o povo não aprende a honrar Deus, Deus usa os animais para mostrar a gente onde é que ele está. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que os inimigos olham e dizem assim: olha, quem está fazendo com isso conosco é o Deus deles. Mas para que a gente tenha certeza se é o Deus deles que estão fazendo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar, olha só, pega aí 2 vacas que nunca foi botado nela jugo nenhum, 2 vacas que nunca deu cria, ou melhor, que nunca foi botado jugo, 2 vacas com cria que está dando de mamar, coloca sobre ela um jugo, bota água em cima. Se ela for, capítulo 6, escute bem, 6, 1 Samuel, verso 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, tomai 2 vacas com cria, sobre as quais não tenho subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-as sobre o carro, e colocai-as num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Betsebes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. O inimigo diz assim: manda a arca de volta. Só que não manda ela por homem não, manda no lombo dos animais. E aqui, irmão, a Bíblia diz que o jumento conhece o seu Deus. Isaías capítulo 1, verso 3. Sabe quem é o seu possuidor, mas Israel não conhece o Deus que tem. Agora a arca está em cima das vacas que estão dando de mamar, que nunca tinha sido colocado jugo de cria, bezerro, sabe disso, que uma vaca que está dando de mamar, ela fica valente, ela fica com um pensamento nos seus bezerrinhos. Se soltar ela vai, mas a vaca ali, irmão, as 2 vacas estavam carregando a arca. E o texto sagrado diz que aquelas vacas, escute bem, então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Betsebes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando. A presença estava vindo através dos animais, e as vacas estão andando. Por isso que eu dei você aqui, ó. Quando a presença vir, balança esse negócio aí, porque as vacas estão andando, dando um passo, e todo mundo vendo, e elas indo para Betsebes, e elas indo. O povo está agora lá perto de Samuel chorando, dizendo: Samuel, o que é que a gente faz? Porque Samuel, a gente sabia que Deus estava conosco, a gente quando orava sentia graça. Samuel, a gente pecou. Samuel, a gente agora não está sentindo mais nada. Samuel, a gente não está vendo mais a mão de Deus no nosso meio. Aí Samuel pega uma pedra, irmãos,
significa verdadeiro avivamento espiritual. Você sabe por que Deus está permitindo tanta coisa no Brasil? Porque está vindo aí de fato um avivamento para essa nação. Está vindo um tempo diferente. Deus permitiu o caos, permitiu a bagunça, para que as pessoas aprendam a valorizar, aprendam a dar valor à presença desse Deus vivo. Quando eu me arrependo de verdade, eu volto a fazer o que é certo, porque arrependimento sem fazer o que é certo é só pulo e grito jogado para o ar. Se você for estudar na Bíblia, toda vez que tem arrependimento, quando Ezequias trouxe um avivamento para Israel, o povo voltou a ser fiel, o povo voltou a celebrar a Páscoa, o povo voltou a fazer as coisas certas, o povo voltou a buscar Deus, o povo voltou a guardar os mandamentos. Ei, cadê os crentes que nessa noite estão dispostos a voltar ao primeiro amor, a fazer as coisas como fazia antes? Cadê os crentes que entraram nessa casa hoje e disseram: não vai ser mais do mesmo jeito, eu vou mudar? Cadê os crentes que estão dizendo: eu coloquei a pedra entre mim e Sim, eu coloquei a pedra, porque a partir de agora a presença volta, a partir de agora a graça volta novamente, a partir de agora o Senhor começa a agir. Eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou pedir para o departamento de Gideão jogar comigo esse louvor Divisa de Fogo. E a igreja louve junto conosco. Eu quero ver os crentes que estão realmente com a pedra. Aleluia. Pode ter cantado. Glória. Espírito Santo. Fecha teus olhos, crente. Cadê os crentes que buscam a Deus? Aleluia. Eu já vou terminar. Oh, glória. Adore o Senhor. Exalte o seu nome. Pode soltar. Oh, glória. Adore Ele. Deus de fogo,
Mas quando o povo foi lá para Samuel disse: se vocês se arrependerem de verdade, o Deus que foi com Jacó, o Deus que foi com Israel, é o mesmo Deus que vai entrar na peleja agora. E diz a palavra de Deus, irmãos, eu quero terminar e concluir. Diz a palavra do Senhor que Deus deu uma vitória, abateu os filisteus de uma maneira tremenda. Aqueles inimigos que achavam que a presença de Deus não viria mais, viu Israel cheio da graça, cheio da presença, cheio do poder do céu, e o Deus Todo-Poderoso marchando e dando vitória ao seu povo. Escute, tem filisteu caindo por terra hoje. Escute, macumba, encantamento, bruxaria está sendo desfeita pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo, porque o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que dá vitória, Ele quebra jugo nessa noite. O departamento de mulheres vai adorar junto com a pastora e a gente termina. Adora a igreja junto, todo mundo em pé. Oh, aleluia. Pode soltar o louvor, pastor, em nome de Jesus. Cadê os crentes da glória, de tudo, de marcha? Eu sei que aqui tem muito, irmão. Pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda não. Eu não posso deixar de falar. Tá nossa irmã Joia, segura só um pouquinho. Ela podia estar em casa agora chorando, porque a mãe dela faleceu lá em Mato Grosso. Sei que o coração dela está ali despedaçado, mas ela escolheu vir adorar. Ela escolheu o mesmo jeito da guerra vir adorar. Posso soltar? Adora o Senhor. Adora Ele.